Beleza. Oi. Só para fazer aquele teste praxe, né? Bom dia, pessoal. Com muita alegria que damos início à segunda edição da Jornada de Arte Antiga aqui da Unicamp. Eu preparei uma lista de agradecimentos dignas de fazer inveja ao finado e saudoso pugilista Maguila, porque tem muitos nomes aqui para agradecer. Vou passar para eles, depois a gente segue com as apresentações, que é o que interessa. Se está acontecendo aqui a segunda jornada, é porque houve a primeira. Então, agradeço muito aos professores que estiveram da primeira jornada, né? Da Unifesp, o professor Gilberto Francisco, o professor Grilo, da USP, a professora Cristina Comichiari, e dois professores que estão de volta, né? O professor Pedro Paulo Funari, que vai fazer a apresentação, os comentários e mediação desta mesa, e a professora Kátia Poser, que vai apresentar na parte da tarde. Agradeço também aos professores que vão apresentar, né, nesta edição. Já comentei, professor Pedro Paulo Funari, professora Kátia Poser, professora Eveline Azevedo, da UERJ, que vai abrir os trabalhos aqui nesta manhã, e o professor Cássio Fernandes, da Unifesp, que vai apresentar na mesa da tarde, a partir das 14 horas, e depois o professor Luiz Marques, também aqui da Unicamp. Agradeço também a alguns professores que, infelizmente, não puderam estar presentes aqui por questões técnicas, né? Mas, caso tenhamos uma terceira edição da jornada, estou certo que estarão conosco. Professor Wagner Porto, da USP, professor Sibeli Aldrovandi, também, da Universidade de São Paulo. Agradeço também a Eventos, aqui do FISC, que está absolutamente cuidando com muita competência, com muita habilidade aqui da parte técnica, ao ProEx, pela sessão de uma diária, todo mundo envolvido. E, com muito carinho, as pessoas estão me ajudando aqui. Aliás, não estão ajudando, se não fossem elas, não haveria evento. Me incentivaram de maneira muito contundente e assertiva a levar a efeito esta edição. A ordem alfabética Amanda, o João Pedro, a Samara e o Thiago, que está cuidando com muita habilidade aqui da parte técnica das coisas. E, claro, todo mundo que veio aqui esta manhã e que voltará à tarde. Então, sem mais delongas, já fiz muitos agradecimentos. Gostaria de chamar o professor Pedro Paulo Funari, que fará os comentários e a mediação aqui desta primeira mesa. Muito obrigado a todos. Estão abertos os trabalhos aqui da primeira jornada. Obrigado. Bom dia. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje com essa segunda jornada. Eu acho que essa iniciativa foi muito exitosa no ano passado e eu cumprimento novamente o Thiago por essa empreitada que é muito importante e que conta com o apoio de tantas pessoas aqui, no caso especificamente o professor Luiz Marques e eu também, né? Que por acaso somos os seus orientadores, ou ex-orientadores, né? Antigos orientadores, melhor dizendo. Então, também dá muitas boas-vindas à professora Eveline Azevedo, que vai nos brindar aqui com uma palestra muito original, porque começa, inclusive, com um ponto de interrogação, que sempre nos leva à questão toda da ciência, que é sempre a interrogação, ponto de interrogação. E eu queria apresentar brevemente, então, nós teremos depois o Thiago, né, na segunda parte, ainda na manhã. A professora Eveline Azevedo, que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, de Artes, ela é graduada em História e em Artes, lá no Rio de Janeiro. Depois ela fez o seu mestrado em História da Arte aqui na Unicamp com o professor Luiz Marques e depois com o nosso saudoso Antônio Brancaleon, Museu Nacional do Rio de Janeiro, o seu doutoramento, com estágio também no estrangeiro. Então, uma satisfação muito grande, professora Azevedo, de recebê-la hoje aqui e eu já dou as boas-vindas e também já deixarei a professora à vontade. Eu vou para a assistência ali para poder acompanhar melhor a palestra da professora. E em seguida, o professor Thiago apresentará
a sua conferência. Já posso apresentar o Tiago também, para os que são novos aqui. O Tiago também é graduado aqui em História, depois ele fez o mestrado aqui na História, depois o doutorado em História da Arte, e continua aqui agora como colaborador, professor colaborador. Então, ao final das duas apresentações, eu farei uns breves comentários. Então, muito obrigado, professor Eveline, e fique à vontade para a sua apresentação. Muito obrigada. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Sim? O meu e-mail está logado, se quiser mandar no meu e-mail. Professora, os slides acabaram saindo. Se você puder mandar por e-mail, por favor. Tá. Espera aí, já mando. Isso. Tá. Eu já passei o endereço daqui. O professor Tiago mandou para você o endereço de e-mail daqui, para você mandar direto para a gente, por favor. Tá, peraí. As outras estão. Obrigado. Deixa eu ver qual é o pendrive. Tá aqui? Beleza. Obrigado. Eu escrevi. Se não tiver te mandado aí, você já encaminha. Era streaming? Eu já mandei, não recebeu, não? Ainda não chegou. É que e-mail de professor de História da... O PPT de professor de História da Arte é como? É gigantesco, né? De pesado. Você não pode... A gente não alivia nem no tamanho das imagens. Mas ele, né? não, peraí, voltou. Diz que não achou. Ele diz que não achou. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu mandar logo pro Thiago. Porque eu copiei do... peraí. A gente viu o e-mail estava errado, o professor te mandou o e-mail certo. Tá. É só streamfish.unicamp.br. Tá. Vê se agora...
também diz que não existe. Se você quiser mandar pro e-mail do professor, aí a gente encaminha. Pode mandar pro do Biasotto mesmo. Já mandei pro do Biasotto, já mandei. Tá. Esse já entrou, por favor. Vê se chegou no seu e-mail, legal. Você encaminha direto pro e-mail, certo? Ou para mim, tanto faz. Tá. Você quer que eu digite? Não salvou, né? Quer que eu filme a minha tela do computador? Peraí, eu acho que a gente vai conseguir aqui, só um momento. Pronto, professora. Conseguimos.
Tudo certo? Bom, posso... Por favor, pode começar e desculpa pelo contratempo. Nada, imagina, essas coisas acontecem e a tecnologia, né, contra a gente, com certeza. São os primeiros sinais da revolta dos computadores, com certeza, da revolta das máquinas, porque, e assim, é o tipo de coisa que eu queria dizer que acho que teria acontecido de qualquer maneira, né, porque a gente antigamente tinha a revolta, né, daquelas coisas velhas que tinha a luzinha, depois a gente tivesse presencialmente no computador que não ligava, a tomada que não funcionava, enfim, essas coisas, né, acontecem, né, basta eles sentirem o nosso medo, assim, né, então, coisa que acontece. Bom, queria começar agradecendo, obviamente, ao Thiago pelo convite, muito obrigada, é um prazer e, sobretudo, é uma iniciativa fantástica, até, então, uma coisa que a gente quase não fala, né, pelo menos não se falava em arte antiga, é muito difícil, a gente tem ainda poucas pessoas, de fato, se dedicando ao tema, então eu acho que, além de tudo, parabenizar pela iniciativa, que é muito bacana. Bom, eu queria começar justamente, né, então, propondo essa pergunta, né, e se os falos pompeianos do Museu Nacional não forem de Pompeia, parece uma pergunta meio qual é a cor do cavalo branco do Napoleão, mas a minha ideia era justamente, né, criar esse momento de, não, meu Deus, minha esperança era ter criado esse choque na plateia, eu espero ter conseguido, né, porque eu não posso ver, não sei nem se tem alguém na plateia, infelizmente, a parte chata de a gente estar online é justamente essa. E é uma pergunta que, não sei vocês, e aí passa o próximo para mim, por favor. Essa é uma pergunta. Isso. Essa é uma pergunta que eu mesma levei muito tempo para formular. E aí eu tenho que dizer para vocês que eu mesma apresentei esse tema em 2011, tem tempo isso, no 21º ciclo de debate de História Antiga do LIA, do UFRJ, sobre as representações fálicas pompeianas do Museu Nacional, né? E até então não havia nenhuma dúvida sobre isso. Fui filhote, mas errei, não errei sozinha, pelo menos, né, a vantagem é essa. E errei, digamos, com o aval da professora Raiganushi, que depois, né, em 2016, viria a ser a minha supervisora de pós-doutorado. E acho que todo mundo sempre considerou os falos do Museu Nacional pompeianos. E inclusive, no catálogo das cerâmicas antigas da Quinta da Boa Vista, que é um catálogo de 1996, a Raiga fala o seguinte, e aí eu vou citar as palavras dela, porque aí fica mais bonito, né? Não sou eu dizendo. Foram os Bourbon de Nápoles que organizaram um acervo arqueológico do chamado Museu dei Vecchi Studi, reunindo os objetos da coleção dos Bourbon Farnese aos da coleção de Carolina Murat. Foram eles também que mudaram o nome do museu para Real Museu Borbônico, o mesmo que atualmente se chama Museu Nazionale di Napoli. E na verdade, Museu Arqueológico Nazionale di Napoli. Tanto as peças da coleção de Carolina Murat quanto os objetos recolhidos pelos Bourbon são provenientes de escavações ou achados fortuitos de vários sítios arqueológicos da Itália, sendo difícil estabelecer-se com precisão os locais exatos em que foram encontrados. Entretanto, uma boa parte provém das antigas escavações de Herculano e Pompeia, como, por exemplo, alguns bronzes, os amuletos fálicos, os frascos de vidro e os painéis murais. Há vasos etruscos de Búquero e outros objetos cuja proveniência é, sem dúvida, veios. Peças estas encontradas durante as escavações arqueológicas promovidas pela imperatriz Teresa Cristina em 1853, em sua propriedade Isola Farnese. Passa o próximo para mim, por favor. Bom, e aí eu não sei, só para situar, eu acho que a maioria das pessoas já deve ter lido e visto, né, a chamada coleção mediterrânea do Museu Nacional,
também conhecida como coleção Teresa Cristina, é uma coleção que ela é proveniente, na verdade, de 2 fundos diferentes. O primeiro deles era, de fato, a coleção que já estava no Museu Nacional, quando ele ocupava ainda a sede no Campo de Santana. E a outra parte dessa coleção é a parte que estava já no Palácio da Quinta da Boa Vista, enquanto era ainda residência dos imperadores, no chamado Museu do Imperador. E essa coleção, na verdade, a coleção mediterrânea, ela vai ser construída, né, em 1891, com a junção das 2 coleções no Palácio da Quinta da Boa Vista. Para aqueles que não viram ou que não se lembram mais, essa era a segunda sala da coleção. E como vocês podem ver, inclusive a sala, né, as vitrines eram decoradas com esse fundo vermelho pompeiano. E ali no meio, tá justamente a vitrine com os falos, e vocês podem ver que tem algumas cabeças votivas na parte de baixo e na parte de cima da vitrine. E do lado, vou mostrar para vocês depois. Passa o próximo para mim, por favor. Vocês vão ver que tem, né, eu estava apontando com o meu mouse, pessoa, né, com problemas. Tem ali a descrição, são os amuletos fálicos, enfim. E aí, bom, inclusive, como vocês podem ver, no centro ali da vitrine, a gente tem a representação de um tintinábulo, que vai remeter justamente a um objeto do Museu Arqueológico de Nápoles. Passa a próxima para mim, por favor. E está ali, então, né, o museu mesmo dizendo, a exposição enfim, a exposição que estava ainda, né, no Museu Nacional, a expografia que estava lá, que podia ser vista até 2018, ela tinha sido feita mais ou menos em 2003, na época que o museu ganhou um grande financiamento para a sua reformulação. É dessa época, inclusive, o famoso catálogo do Banco Safra, que ele é um pouquinho posterior, na verdade o catálogo é de 2006, mas é o famoso catálogo do museu, ele vai ser desses anos de remodelação do museu, e é quando se remodela também, não só a coleção egípcia, a primeira foi remodelada a coleção egípcia, que era, antes da remodelação, era a famosa expografia que chovia na múmia, acho que é a história que todo mundo conhece. Ela é remodelada e, em seguida, é remodelada também a coleção mediterrânea, que é quando ela ganha a cara que tinha até o incêndio. E aí, do lado da vitrine, então, como vocês podem ver, dos falos, estava lá. Os amuletos fálicos eram, né, os amuletos ou falos votivos, tem muitas formas. Desculpa, gente, eu estou lendo, inclusive, de lá, e estou lendo do computador, e aí, enfim, né, a pessoa já ficou velha, o óculos multifocal, né, dá um erro. Tem muitas vezes formas aladas, reproduzindo símbolos de força, de rapidez e de triunfo, que caracterizam entre os antigos o culto do falo. Do mesmo modo, são invocadores de prosperidade, fertilidade e felicidade. Estes mesmos atributos são encontrados igualmente entre várias divindades, como Baco, o Sol, Apolo e Osíris, cujos cultos repousavam principalmente sobre práticas misteriosas e simbólicas. E aqui, o que a gente vê, de fato, a gente não tem dúvida que essas peças, eu estou apontando de novo com o meu mouse, mas vocês podem ver os amuletos de cima, que eles são, quer dizer, são de fato amuletos, porque eles têm justamente, né, a coisa do pingente para serem pendurados no pescoço, certo? Passa a próxima para mim, por favor. Não é o caso, por exemplo, desses especificamente que poderiam ser ou colocados, né, colocados sobre algum lugar, ou, de fato, presos à parede. E aí, passa o próximo para mim, por favor. Bom, essa, então, quer dizer, a apresentação, digamos, desses objetos,
que estavam colocados na mesma sala dos outros objetos pompeianos. Então, não sei se vocês vão lembrar, essa, como eu disse, era a segunda sala. Do lado da vitrine dos falos, a gente tinha uma vitrine com bronzes e algumas ânforas. A mesma coisa à direita. Aqui nessa imagem, vocês veem justamente a vitrine do fundo, também as ânforas de transporte. No meio ali tinha uns vasos da Magna Grécia que não couberam na primeira sala, ficaram por ali. Na vitrine, e aí, essa vitrine é a da esquerda, passa a próxima para mim, por favor. É a vitrine da esquerda. Eu queria que vocês focassem em 2 objetos especificamente, que são, de novo, eu e o meu mouse, oh, meu Deus, me fugiu a palavra. Eu precisava do mouse, obviamente, ou de um laser, mas aqui no cantinho esquerdo da imagem tem meu Deus, fugiu a palavra. Bom, um tripé, não é um tripé, gente, de colocar vela. Bom, vai vir a palavra em algum momento. A pessoa, como vocês podem ver, além de cega, tá gaga. E no meio, ali, né, do lado, 2 para o lado, tem uma forma em forma de concha, tá? Passa a próxima para mim, por favor. Todas essas vitrines com o chamado vermelho pompeiano, que a essa altura do campeonato, a gente já sabe que o famoso rosso pompeiano, além de tudo, não existia tanto quanto a gente gostaria. Também aquele momento que eu esperava que a plateia fizesse né? Também. Que, né, já hoje em dia, já desde 2011, mais ou menos na mesma época em que eu estava aí falando que os falos eram pompeianos, já se sabe que foi enfim, uma mudança química do que seria um alaranjado, um ocre alaranjado, possivelmente muito parecido com esse, encontrado muito recentemente em Pompeia, que é a figura do Narciso, e que sofreram, né, essa mudança química e que se transformaram no famoso, muitos deles, no famoso vermelho pompeiano. E aí, bom, voltamos ao problema, por outro lado, de que se nem o vermelho pompeiano, por sua vez, era vermelho, que dirá os nossos falos pompeianos também não são de Pompeia. Ainda que, e aí passa a próxima para mim, por favor, que eu continuei falando e não era a imagem, ainda que a referência, sem dúvida, do museu era que esse material viesse de Pompeia, porque estava lá colocado, inclusive, na sala dedicada basicamente a Pompeia, inclusive estampada, as vitrines todas com vermelho pompeiano. Passa a próxima para mim, por favor. E aí a gente tem outros objetos também de caráter de amuleto, também com furo e tal, para serem pendurados, mas vocês vão reparar que embaixo, passa a próxima para mim, por favor, são vários tipos de objeto. Então, acabou que ali, né, naquele momento, estavam todos colocados, digamos, nesse mesmo balaio, digamos assim, considerados todos eles amuletos, todos eles relativos a Pompeia, e nesse momento, portanto, se eles estavam ligados a Pompeia, como eu estava dizendo para vocês, eles estariam ligados digamos, ao que seria o primeiro núcleo de peças arqueológicas clássicas do Museu Nacional, que é o núcleo que sai do Museu de Nápoles, tá? Passa a próxima para mim, por favor. E era muito razoável pensar nisso. Afinal, Pompeia, né, estava cheia de desenhos ou representações desse tipo, né? A mais famosa delas, se eu não me engano, é essa, que esse aqui tinha, inclusive, imã para comprar de geladeira em Roma. Aqui habita a felicidade e um falo, né, que ficava estampado na porta da casa do sujeito. Passa o próximo para mim, por favor.
E aí a gente chega na famosa peça cujo desenho estava lá, inclusive na vitrine, né, do Museu Nacional. Desculpa? Falou comigo? Não, foi só um áudio que vazou. Tá Não, bom. foi algum áudio que vazou. Tá. Bom, e aí o famoso tintinábulo, né, que eram os falos alados, e que serviam justamente como esses objetos de proteção e afastamento do mal. E aqui, na imagem seguinte, por favor, a vitrine, uma parte, né, na verdade, a parte superior da vitrine, na qual eles ficavam dentro do Museu Arqueológico de Nápoles, inclusive que durante muito tempo ficou, digamos, segregada dentro do que era chamado o gabinete secreto, porque eram as imagens relativas ao sexo de Pompeia, e essas imagens, então, ficavam dentro dessa parte específica. Até hoje, de fato, é uma parte separada do museu, mas, enfim, no século XIX era uma parte que devia ser, né, cuja entrada tinha que ser facultada a pessoas específicas, enfim, né, tinha toda uma questão para acessar essa parte do museu. E aí, no slide seguinte, é a parte de baixo da mesma vitrine, em que a gente vê todos esses ex-votos. Então, era muito natural, né, nesse momento, que se pensasse que todo esse material, uma vez que a coleção era composta por infinitas peças, infinitas não é verdade, mas por muitas peças de origem pompeiana, que todo esse material, né, daquela vitrine, pertencesse, portanto, a Pompeia, certo? Passa a próxima para mim, por favor. Tanto que, ainda no século XIX, o Thomas Eubank, quando vai ao Rio de Janeiro e tem a oportunidade de ver parte da coleção do gabinete, né, de curiosidades do imperador, o chamado Museu do Imperador, representa uma parte, passa a próxima para mim, por favor, representa uma parte desses objetos que ele dizia, inclusive, que ficavam na janela. Então, que eram objetos que podiam ser vistos, inclusive, né, do lado de fora do palácio, podiam ser vistos na janela, e aí eu chamo a atenção justamente de novo, não me veio à cabeça, em algum momento eu vou passar pela lista e vejo o nome, mas o objeto central desse recorte, que para colocar as velas, eu não vou ter aqui o nome, e a forma de pão, de padaria, né? Em forma de concha. Então, mais uma vez, no próprio século XIX, está ali, digamos, retificada essa ideia de que, bom, o material pertencia à Pompeia, inclusive esses objetos que estavam no palácio. Ok? Passa a próxima para mim, por favor. E aí, como eu estava dizendo para vocês, essa era a primeira sala da coleção. Para quem não lembra, à esquerda, né, tinham duas portas à esquerda, que eram as portas que acessavam a coleção egípcia. Como eu disse a vocês, a coleção mediterrânea do Museu Nacional, ela tinha sido composta por 2 núcleos. O primeiro deles é o núcleo, digamos, o primeiro no Museu Nacional é o núcleo que pertenceu ao Museu Arqueológico de Nápoles. Em 1800, passa a próxima para mim, por favor. Em 1854, a gente já sabe hoje, né, que o então diretor do Museu Nacional, que era o
Bular Mark pede a interferência da imperatriz Teresa Cristina para conseguir peças de arqueologia clássica, uma vez que seria impossível que o museu comprasse esse material. O museu não tinha dinheiro, né, para ter extintor de incêndio, imagina, se no século XIX não tinha dinheiro para comprar peça antiga. Bom, venenos à parte, o que acontece é que ele diz: olha, a gente não tem nem nada para trocar. A senhora está querendo fazer esse favor para a gente, pode fazer, mas a gente não tem nem nada para trocar. A senhora pede aí para o seu irmão se tem uns negócios aí para ele doar para a gente, já que ele tem muito, né? Está ali, né, sentado em cima de peça arqueológica, não está precisando, pode doar um pedaço. O que acontece é que a Teresa Cristina, quando escreve para o irmão, acaba discordando do Bular Mark e diz para o irmão que não só poderia enviar peças brasileiras para ele, como ela de fato envia, como já tinha enviado outras coisas do Brasil para ele antes mesmo desse período. Ainda em 1843, por exemplo, ela envia uma capivara e 2 antas. Essa é uma outra história, enfim, mas ela estava interessada em divulgar, digamos assim, né, aquilo que era parte dos aspectos culturais do país que ela tinha, né, adotado. Então, em 1855, o Ferdinando II, que era o irmão dela, rei de Nápoles e das 2 Sicílias, responde dizendo: não tem problema nenhum, posso te mandar as peças, acho que você devia mandar alguém para escolher o que você quer, mas está tudo certo. E aí, em 1855, sai a carta, na verdade, uma lista de objetos que vão para o Brasil e que só chegam em 1856, e nesse material tem, né, ali descritos todos os objetos que compunham as 260 peças que saíram do Museu Arqueológico de Nápoles e foram para o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Aqui vocês estão vendo, né, digamos, a primeira parte do documento, né, em que é um mordomo real que está, digamos, assinando isso para o diretor, então diretor do Museu de Nápoles, e aí na página, no slide seguinte, vocês vão ver a lista de objetos. E na lista de objetos, não tem os palos. Também não tem as cabeças. E aí, bom, para mim, pelo menos, já era uma dúvida que, né, vamos pensar aqui junto. Se o irmão dela estava oferecendo uma quantidade relevante de peças, porque se vocês pensarem, em 1843, quando ela casa com Dom Pedro II, ela leva 13 objetos de bronze. 13 objetos de bronze. Quase nada, né? Vamos e venhamos. Em 1855, ele oferece 260 peças, que seria o equivalente a quase a 1/3 da coleção quando ela se perdeu. A coleção, quando queimou, tinha 771 objetos. Então, é um número bastante considerável. Seria curioso que, seja lá quem tenha sido, eu não consegui descobrir até hoje, quem escolheu o material, e eu continuo afirmando que o material foi escolhido, tivesse escolhido um monte de peru, né, galera? Assim, vamos combinar. Eu esqueço que eu não sei quantas pessoas tem na sala, espero que tenha pouco essa altura do campeonato, mas a verdade é que no século XIX você não vai oferecer esse tipo de coisa para uma senhora casada, né? Assim, sinceramente, vamos e venhamos, o decoro não ia, né? Sim, se em Nápoles aquilo estava escondido, né, você vai botar isso aí por aí, né? Bom, e aí fica a dúvida. Bom, se esse negócio não tinha vindo de Nápoles, e, portanto, apesar de, iconograficamente, corresponder a um conjunto muito semelhante,
de onde esses objetos teriam vindo. Bom, como eu disse a vocês, em 1853, passa a próxima para mim, por favor. Em 1853, a Teresa Cristina estava escavando em Veio, numa região, né, no território desculpa, numa região ao norte de Roma, que era originalmente etrusca. E ela tinha dois conjuntos de terrenos ali, a chamada Isola Farnese e Vacareccia. Essas posses, né, esses dois conjuntos, né, digamos assim, de terras, tinham sido deixados para ela pela tia, que era então rainha da Sardenha e madrinha, e já tinha escavado nessa região. A tia deixa para ela esse material, essas terras em herança. Tudo indica que deixa também os objetos, mas a gente também não tem rastro desses objetos, pelo menos até hoje. E ela morre em 1849, em 1850 a Teresa Cristina volta a pedir, né, a licença para continuar a escavação. Em 1853 ela faz a primeira campanha arqueológica nessa região de Isola Farnese. E essas peças, teoricamente, chegam ao Brasil em 1853. Por que eu digo teoricamente? Porque ela escava cerca de 120 tumbas em Isola Farnese. E a gente não sabe quanto de material saiu das terras, né, dessa primeira escavação. O que eu estou mostrando aqui para vocês é um material relativo à campanha arqueológica de 88 e 89. Nesse momento, ela está sendo, digamos, ela está sendo acompanhada em termos desculpa, gente, só vou botar o telefone para carregar. De quem está acompanhando a escavação do ponto de vista arqueológico é o Rodolfo Lanciani, que é... Desculpa, que vocês me perderam um minuto, mas é só para botar o telefone para carregar. Que é um importante arqueólogo dessa época. Desculpa novamente. E que vai acompanhar essas escavações nesse momento. Lembrando que ela faz 2 escavações, sendo que essa de 88 e 89, a gente não tem absolutamente nada no museu. Dessa escavação aqui, essa escavação aqui teria acontecido na região de Vacareccia, que também pertencia, como eu disse, também pertencia a ela. E vai produzir, inclusive, as cabeças que muito semelhantes às cabeças que estavam no museu, e partes do corpo. Certo? Passa a próxima para mim, por favor. E aqui vocês podem ver o mapa. Se vocês olharem o mapa da esquerda, Isola Farnese em relação ao território todo, e à esquerda é um mapa mais detalhado só dessa tenuta, né? Dessa tenuta de Isola Farnese. Tinha um outro mapa, mas não vou nem colocar isso. A questão é, bom, Isola Farnese sozinha já tinham sido escavados 120 túmulos. E a gente sabe que de Vacareccia saem cerca de 4.000 objetos. Tá? Dentre eles, objetos muito parecidos com aqueles votivos que a gente viu no Museu Nacional. De maneira que, para mim, a pergunta acaba caindo, né, nessa questão. E se eles
não forem de fato pompeianos, e sim etruscos. Já que a gente ainda não, eu pelo menos ainda não consegui achar uma lista de objetos da campanha de 53, mas a gente tem algum material, né, mais material relativo a 88 e 89, e que, portanto, faz muito sentido que esse material seja, portanto, etrusco. Para além, então, do material, de todos os vasos de tipo búlquero que a escavação produziu, e a gente sabe que não são só os búlqueri que saíram dessa escavação, porque normalmente no museu a única coisa que era atribuída, né, com certeza absoluta, eram os vasos de tipo búlquero. No entanto, tinha cerâmica preta também, cerâmica preta, não sei como é que a gente traduz isso para o português, que também pertenciam a essa escavação, e a gente tem que lembrar que o famoso Antino do Museu Nacional de Belas Artes, ele aparece em 78, quando ela pede para começar a escavar, e, na verdade, é um momento bastante conturbado ali em Roma, porque toda essa parte dessa região, ela era de posse do Vaticano. E a gente tem que lembrar que, então, nesse momento, o Vaticano ocupava não, né, possuía, na verdade, toda essa região, todas essas terras, e isso só vai diminuir muito a partir de 1870 com a unificação italiana. E aí, a minha questão é: e se, além de serem etruscos, esse material for ainda uma muito pequena parte de tudo que saiu das escavações? Então, além de tudo, eu não só deixo vocês com a pergunta se eles forem de fato etruscos e não pompeianos, e além disso, deixo para vocês a questão de, se em 88, 89 saem 4.000 objetos da escavação que nunca chegaram no Brasil, quantos será que não saíram de fato da escavação de 53 que também não chegaram? Obrigada. Gostaria de chamar agora o professor Tiago do Amaral Biasotto para fazer a apresentação dele. Oi. Bom dia. Refaço, né, todos os agradecimentos que eu já havia feito no início desta apresentação. Agradeço muito à professora Everine pela brilhante fala, depois a gente vai conversar bastante, ao professor Funari pela mediação e por ter me formado, né? Já foi dito, devo muito a ele, e a apresentação aqui, de fato, vai dialogar com coisas que eu aprendi lá no primeiro ano de graduação, tendo História Antiga, lá em 2009. Então, eu vou falar em torno de 42 a 45 minutos. Se eu passar do tempo, eu reclamo com o organizador do evento, que no caso sou eu mesmo. Então, sem mais delongas, né? A ideia hoje é conversar com vocês sobre um dos aspectos ligados à minha pesquisa de pós-doutorado, que trata da representação dos partas na arte romana, que tem a
a condução, né, a supervisão da professora Patrícia Menezes. Eu vou falar para vocês sobre uma fonte em particular, que é o Augusto de Prima Porta, que é uma das esculturas mais conhecidas do acervo, né, escultórico romano, trabalhando com duas questões centrais, da materialidade e da policromia. O título, né, Le Bleu, é uma referência clara ao Stendhal, né, o grande escritor francês, um poema dele, né, O Vermelho e o Negro, um romance de 1830. E a ideia é tentar apresentar novas leituras possíveis, tanto da alteridade, da presença desses partas na arte romana, como também utilizando essas ferramentas da materialidade e da policromia. Eu não estou localizando o meu passador de slides aqui que eu ia usar, não sei onde foi, mas depois eu mostro para vocês ou aponto aqui de alguma outra forma. Beleza? Então, o plano desta fala, basicamente, eu vou começar com um pouco da historiografia, sempre um ponto importante, tratando das relações romanopárticas, uma historiografia muito tradicional, que vem desde o século XIX, e que vai ter uma abordagem muito ligada, digamos, à história diplomática, e vai ter como fontes principais o material escrito, os historiadores romanos em particular. No segundo momento, eu vou falar da presença desses partas ou assácidas na arte romana, e da relação da construção de alteridade, uma historiografia voltada à história da arte, ainda muito ligada ao que se fazia do ponto de vista da leitura dos textos e do material literário. Eu vou apresentar alguns limites a essa interpretação. Depois a gente passa, de fato, ao Augusto de Prima Porta, tratando das hipóteses, né, de reconstrução e da presença das cores, e como foram feitas essas hipóteses de como seria a escultura no seu plano original. Depois eu vou falar basicamente de dois materiais, dois pigmentos que eram utilizados para essa pintura da escultura. Aliás, dialoga muito bem com o que a professora Evelyn estava comentando anteriormente. Eu vou falar tanto do azul egípcio quanto do cinabro, né, as duas cores, o vermelho e o azul do título da minha fala. Depois eu encerro falando sobre a materialidade e as novas leituras de alteridade que podem ser feitas a partir do Prima Porta e dessa leitura com os materiais, certo? Mas o Império Parta, né, basicamente, surge no âmbito político do Planalto iraniano a partir da metade do século III a.C., uma rebelião contra o Império Seleucida, o Império que estabeleceu lá após as campanhas do Alexandre, e muitas vezes ele vai ser lido apenas do ponto de vista... esqueci, obrigado, viu? Esqueci do lado aqui. O que está mais próximo àquilo que a gente não deixa de ver, né? Acho que até vale para coisas que estão sendo apresentadas aqui por uma discussão metodológica da história da arte. O Império Parta, portanto, ele vai ser lido e ele vai ser interpretado, ele vai ser estudado muitas vezes apenas do ponto de vista romano, né, a partir das incursões que a República e depois o Império vão fazer contra ele, principalmente a partir do primeiro triunvirato e a partir da famosa Batalha de Carras, quando Crasso, então o triunviro mais rico cidadão de Roma, se lançou e foi derrotado fragorosamente. Tá, claro. Oi. Não foi. Tá azulzinho. Contem o tempo da apresentação. Oi. Oi. Foi. Beleza? Foi? Maravilha. Então, eu vou dizer para vocês, né, sobre o Império Parta e sobre o fato de ele ter sido, tradicionalmente, pela historiografia, muito estudado por meio das fontes romanas, em particular das fontes de tradição textual, e a partir do contato mais contíguo que os partas vão ter com os romanos, como eu disse, nesse momento do primeiro triunvirato e dessa derrota que o Crasso sofreu e perdeu as insígnias e os estandartes legionários para os partas, né? Aqui vocês estão vendo basicamente a extensão territorial com os contatos que vão acontecer sobretudo na região da Armênia, e eu coloquei justamente a época do Phraates IV, que é o rei parta durante o contato com Augusto e depois a feitura da escultura do Augusto Prima Porta, que é a fonte principal aqui desta fala, certo? Como eu disse para vocês, o contato entre os romanos e os partas vai se estabelecer a partir daquele momento, primeiro do ponto de vista de incursões diplomáticas, de trocas, né, de presentes e tudo mais, e só com a Batalha de Carras e a perda dos estandartes vai se criar uma rivalidade entre essas duas potências do mundo antigo, e quando Augusto vai conseguir, por meios diplomáticos, a restituição das insígnias e dos estandartes romanos, isso vai se tornar uma espécie de topos
iconográfico e literário das fontes do período, e o próprio Augusto vai, de fato, registrar já nas resgestas essa recaptura. E durante esse momento de contato mais próximo dos partas com os romanos, muitas vezes vai haver uma espécie de reposição dos confrontos entre os gregos e os peses aquemênidas à luz dos romanos, ou seja, uma espécie de observação que os partas eram sucessores dos aquemênidas. Isso gerou, inclusive, uma citação lapidar do professor Manel Garcia Sanches, de Barcelona, que já esteve aqui, aliás, a convite do professor Funari, alguns anos atrás. Ele foi uma bela imagem literária, né, citando os evangelhos sinóticos, né, o novo vinho parta nos velhos odres aquemênidas, né? E, além disso, há referências na tradição textual, ligadas à expressão rex particus, né, o termo rei, de fato, produz, do ponto de vista republicano, romano, certas relações não muito agradáveis. Então, a partir dessa operação, o parta começa a se inserir nas tradições textuais romanas. Aqui a fonte do Garcia Sanches é a Vida do Plutarco, né, a Vida de Crasso do Plutarco, que é um texto posterior, mas que trata justamente desse momento do século I. E quando o Augusto vai de fato celebrar muito esse retorno dos estandartes para Roma, né? A partir de digamos, próprio punho aqui nas Resgestas, ele vai dizer o seguinte, né? Um texto muito citado, estava no mausoléu do Augusto, depois foi perdido. A gente tem a cópia que foi encontrada hoje na Turquia, em Ankara. Obriguei os partos a devolver-me os espólios e as insígnias de 3 exércitos romanos e a rogarem súplices à amizade do povo romano. Guardei essas insígnias nos penetrais do templo de Marte Vingador. Então, essencialmente, é esse o tema do Augusto Prima Porta, que é a escultura que nos anima hoje aqui. Como eu disse para vocês, a historiografia, eu coloquei aqui uma parcela muito pequena, obviamente a questão é muito mais ampla, que vai se fiar, como eu disse, em particular na tradição textual, e vai observar, do ponto de vista da alteridade, muitas vezes as relações romano-párticas apenas do ponto de vista da rivalidade e de uma incapacidade de convivência de um com o outro. Reparem que as duas publicações que eu coloquei aqui para vocês, que eu selecionei uma parte delas, né, as duas em inglês, Overton, que é americano, e o Goldsworth, que é inglês, de Cambridge, vão ter justamente a palavra rivalry, né, nesse sentido de rivalidade, de tensão entre as duas potências. E vão trabalhar, sobretudo, como eu comentei, com a tradição textual. Eu coloquei vários autores aqui, mas poderiam ser outros. Portanto, é aqui que a gente começa a situar a discussão historiográfica e o momento em que a fonte que nos interessa vai ser analisada. Claro, a gente tem algumas outras representações, né, aqui do Museu de Nápoles, que já foi inclusive citado pela professora Eveline, um par, né, de esculturas que apresenta justamente os partas ajoelhados. Eu falei sobre essas obras na jornada do ano passado, um pouco, então, fazendo uma ponte entre o que está sendo conversado hoje e o que foi conversado um ano atrás. Eu não tenho tempo, aliás, de dissecar essas obras, mas só para mostrar algumas outras fontes para promover ali um repertório mais amplo no qual se insere o Prima Porta, certo? São 3, né, 2 em Nápoles e uma que foi descoberta posteriormente, que hoje está na biblioteca, né, de Copenhague. Um reverso, né, de um denário romano, com justamente a representação, está devolvendo, né, as insígnias romanas, inclusive na inscrição da moeda, a tradução do Paulo Martins da USP, né, César Augusto tendo recuperado as insígnias, justamente o parta ajoelhado, restituindo os estandartes romanos. E o Augusto, de fato, comissionou a feitura de um arco triunfal, do qual a gente não tem resquícios arqueológicos hoje, mas tem algumas moedas a partir das quais vocês podem observar justamente os dois partas em torno da figura do Augusto triunfante aqui na sua quadriga, recebendo justamente as insígnias. Vocês podem ver aqui a figura da direita. E aqui a gente observa um pouco da historiografia da presença desses partas na arte romana. Como eu falei, que de certa maneira vão seguir um pouco a tendência da historiografia que lida com essas relações do ponto de vista da tradição textual, a partir de uma noção de rivalidade constante e de presença do parta na arte romana e do bárbaro de maneira geral, apenas do ponto de vista da humilhação, do achaque, da diminuição do aviltar, né? Uma citação, eu vou passar muito rapidamente pela historiografia, mas vocês podem perceber que uma obra dos anos 50, da Carol Levi, uma historiadora italiana que produziu muito nos Estados Unidos, né? E em inglês, na verdade, o bárbaro é sempre vencido, humilhado, prisioneiro, é a mais alta dignidade que pode alcançar é ser investido com o imperador na soberania de seu próprio país, contudo como vassalo dos romanos. A atitude romana em relação ao bárbaro é evidente desde os primeiros tempos do Império e mantém-se firme durante todo o período imperial. Ou seja, uma leitura bastante ampla e bastante contundente do fenômeno que a gente está estudando aqui.
Passando depois para outros autores, né, aqui o Porzanka, alemão, famosíssimo, né, ele trabalha com essa questão em alguns textos dele, né, não vou ficar lendo aqui em detalhes, mas vocês podem perceber que é basicamente a mesma corrente interpretativa, né, surge uma atitude clara e simples para com o bárbaro, essa se baseia em uma ideologia política e abrangente de dominação, que distingue fundamentalmente entre os estrangeiros que vivem dentro e fora das fronteiras. Depois ele vai retomar esse tema num texto publicado 10 anos depois, e aqui um texto bastante recente, publicado em 22, né, da Lisa Trentin, que essencialmente é a mesma ideia, né? Cenas de violência e vitória destacam a inferioridade social, o status subhumano do bárbaro outro, convidando os romanos a celebrar sua superioridade, a sua grandeza do império, o controle e o domínio sobre aquilo que é diferente, impõe uma ameaça real ou implícita à norma e legitimou a autoridade do estrangeiro bárbaro na arte romana. A ideia um pouco é problematizar essas relações e perceber outros caminhos de se analisar, de se ler a presença dos bárbaros, em particular dos partas, na arte imperial. E aqui a gente chega com Prima Porta, certo? A história é muito conhecida, é uma das obras mais estudadas do repertório escultórico antigo e particularmente romano. Descoberto, né, 20 de abril de 1863, a gente faz uma festa de aniversário ano que vem para celebrar o evento, na vila, né, da Imperatriz Lívia. Depois foi, enfim, oferecido desde logo para o Papa Pio IX como presente, por isso está no Museu do Vaticano. Até hoje, do ponto de vista da história, da iconografia, vocês podem perceber algumas referências, né? O gesto de discurso, as tropas, a presença da couraça, com decorações que fazem alusão a campanhas militares, que é de fato a mais importante aspecto da obra que a gente vai estudar hoje, e a referência ao cânone do Policleto, né? O corpo em descanso ao mesmo tempo que está em tensão. E a couraça do Prima Porta, sem dúvida, é o seu atributo mais lembrado, né? Sobre ele que a gente vai se debruçar. E aqui na outra foto que eu coloquei para vocês, vocês podem perceber que o elemento policrômico já aparece de maneira mais clara. Ele foi destacado, segundo Paulo Liverani, desde as primeiras publicações. Reparem que já um ano depois, né, já havia historiadores escrevendo sobre isso em italiano e também em língua alemã, menos de uma década anteriormente. E o Paulo Liverani é uma pessoa que tem autoridade magna para conversar sobre isso. Ele era diretor de antiguidades do Museu do Vaticano por 20 anos e foi o pesquisador em torno do qual as propostas de policromia mais aceitas do Prima Porta original foram feitas. Eu vou conversar sobre isso na sequência para vocês, né? E aqui, como eu disse, a couraça é o elemento mais lembrado. Reparem aqui a presença, né, justamente da cena de um parta devolvendo o estandarte romano para uma figura que talvez representasse o Augusto, talvez representasse Marte. O debate historiográfico é muito significativo, eu vou passar tangencialmente por ele aqui, porque não é o foco, não há tempo para isso. Mas, sem dúvida, isso aqui é a imagem, digamos que foi cristalizada do Prima Porta, inclusive entrando na cultura pop em situações bastante esdrúxulas. Reparem que a gente tem aqui um filme que trata do Alexandre, mas alguém achou que era de bom alvitre colocar o Alexandre com uma couraça do Augusto. Erraram um pouquinho, assim, 3 séculos, pouca coisa. Mas, de certa maneira, mostra um pouco dessa presença quase ubíqua da imagem da couraça do Prima Porta na cultura pop. E se vocês acharam isso aqui de mau gosto, fica pior. Como a vida. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui é um jornal da Inglaterra, quando estava tendo a Eurocopa, em 2021. E alguém achou de bom alvitre colocar o futebolista Harry Kane com uma couraça do Prima Porta, dizendo que era o momento de César e não de Augusto. E o pior, colocaram aqui o emblema da seleção inglesa na couraça, né? E alguém ainda está pedindo 11 pizzas de abacaxi para celebrar o feito da Inglaterra de chegar à final da Eurocopa contra a Itália. Felizmente o bem venceu, a Itália foi campeã. Isso aqui é só uma lembrança torpe na nossa memória para perceber um pouco como eu falei, da figura do Prima Porta e da sua quase ubiquidade na cultura pop e em periódicos britânicos de qualidade duvidosa. Que só a discussão teórica fica um pouco cansativo, tem que ter ali uma conversa no meio para conduzir a apresentação com mais tranquilidade, certo? E aqui a cena que nos interessa, né, justamente essa devolução dos estandartes para uma figura romana, podia ser Enéas, podia ser Rômulo, podia ser o próprio Augusto, podia ser Marte, e a figura do Parta já foi identificada como uma alegoria da Pártia, ou com, eventualmente, o Frates IV, né, que é o rei da Pártia no momento em que esses estandartes são devolvidos, ou com Mitrídates I, que é, do ponto de vista da memória romana, é o rei Parta mais conhecido. E houve até quem dissesse que não é nenhum Parta, podia ser um bárbaro genérico da região da Espanha, da Gália, ou da Dalmácia, enfim, não é só para apresentar um pouco a discussão para vocês. Para o Paulo Liverani, que é o pesquisador sobre o qual eu vou alicerçar uma parte da minha fala, trata-se de uma representação, como eu disse, de um Parta genérico e do Marte, recebendo, o deus da guerra, recebendo aquelas figuras e aqueles estandartes, né?
E depois a proposta dele foi seguida por alguns pesquisadores dentro de um contexto específico de exposição de obras, que elas também dialoga com a apresentação da professora Eveline, sobre o qual eu vou me aprofundar na sequência. E claro, o Prima Porta também foi lido simplesmente como uma representação de alteridade negativa dos partas e do parta em particular naquela figura. E normalmente a escultura mais lembrada do repertório arsácida é essa escultura do nobre parta, né, feita em bronze, que foi encontrada na região onde hoje é bem o sul do Irã. E alguns historiadores, né, quando eu mostrar o sobrenome deles para vocês, vai ficar muito claro o que eu estou dizendo. Vem tentando repensar a presença do Prima Porta simplesmente como uma representação genérica e negativa, percebendo que há alguns pontos de contato importante do ponto de vista de uma certa icasticidade da representação. Reparem os trajes, né, a gola em V, a presença do diadema, a presença das calças, a presença das mangas, que de certa forma dá para notar ali logo de cara uma alteridade que não é simplesmente caricata, e que ela se atenta, de certa forma, a alguns aspectos da representação e da presença das vestimentas do parta, para além de como aquela historiografia que eu mostrei para vocês dizia. E como eu falei, reparem os sobrenomes, né? Notem que não são sobrenomes muito comuns que a gente vê na academia de pesquisadores do assim, norte global. E essas novas vozes que estão trabalhando na Inglaterra, sobretudo as duas primeiras, né, a Vesta Sakorskurdes, ela, enfim, trabalha no British Museum, ela publicou um belo trabalho sobre moedas partas no British Museum, uma exposição que aconteceu em 2020, e infelizmente não pôde acontecer por motivos de saúde, mas o catálogo é belíssimo, eu tenho, e são autores que vêm tentando repensar essa relação e que me inspiram a pensar novas maneiras de enxergar essa alteridade dos bárbaros, em particular dos arsácidas na arte romana. E aqui a gente vai começar a falar da policromia, porque desde logo ela foi pensada nessa escultura e foram feitas hipóteses de reconstrução. A primeira delas foi de um arquiteto dinamarquês chamado Ludwig Fenger, que foi um desenho, na verdade, né, vocês podem perceber, e notem que foram poucos anos após a descoberta, né, uma reconstrução muito recente. E algumas adições foram feitas a partir de conjecturas, né, desse especialista, sobretudo as cores do rosto e a cor da pele do imperador, mas foi uma primeira tentativa. Eu trago aqui essa genealogia da reconstrução a partir da Skofmøller, que é uma... Eu acho que é assim que é a pronúncia, mas é também dinamarquesa, né, que vai fazer um pouco da historicidade dessa reconstrução. Certo? A segunda que eu vou mostrar para vocês foi feita na coleção, né, de antiguidades do Museu de Pré-História e Proto-História de Berlim, dos museus de Berlim. Essa, de fato, é uma reconstrução, foi feito o modelo em gesso e depois a pintura com a pigmentação. Essa, normalmente, é a menos lembrada, né, as pessoas vão se recordar, sobretudo, da primeira e da mais famosa, que é a do Paulo Liverani, que é aquela com a qual eu abri a apresentação. E por que a dele é a mais reconhecida? Normalmente porque, de fato, ele era curador do Museu do Vaticano, de coleção de antiguidades, e, portanto, tinha acesso a pesquisas que vão lidar com os pigmentos que foram encontrados na escultura. E, portanto, uma possível reconstrução, embora ele tenha tentado deixar os aspectos subjetivos o mais de lado possível, aliás, é uma tentativa de boa parte das pessoas que tentam fazer ciência, a partir do que foi encontrado dos pigmentos e desses resquícios da cor nessa escultura. E aqui vocês podem ver um pouco das hipóteses que foram feitas, né? A reconstrução do Liverani, às vezes, é criticada pela própria Skofmøller, da ideia de que diferentes pigmentos para fazer a cor vermelha foram descobertos e que a reconstrução da escultura não permite essas diferentes tonalidades. E mais do que isso, que a aplicação da tinta no gesso, que é um material fosco, provavelmente teria o resultado final seria diferente do que a aplicação no mármore de Paros, que teria um brilho mais presente e que ainda assim haveria uma dissonância entre a reconstrução e a obra original. Claro, ainda como qualquer possibilidade científica e alvo de crítica, mas essa é a reconstrução com a qual eu vou trabalhar e a mais aceita, né? Então veja aqui um pouco dessa historicidade da reconstrução, né? 3 momentos, desde o século XIX até 2003, e a data de 2003 é muito específica. Eu vou explicar isso para vocês logo aqui. Reparem que esse é o primeiro texto que o Paulo Liverani vai escrever sobre a reconstrução e a sua hipótese, e ela vai datar de 2004, que é quando fica a famosa exposição do casal Brinkmann, né, Bund Goethe, que ficou mais famoso depois em inglês como Gods in Color, que era essa tentativa de reconstrução das esculturas antigas, né, o Brinkmann, arqueólogo, e a Koch Brinkmann, a esposa dele, arqueóloga e artista, para reconstruir as esculturas e exibi-las em museus, começou na Alemanha, depois foi para outros lugares, pintados. E esse é o primeiro texto que ele vai trabalhar
com essa questão nos catálogos. A exposição começa no final de 2003, vai até o começo de 2004, e é nesse momento que se insere a mais famosa reconstrução do Prima Porta. Vocês podem observar aqui um pouco também da couraça, né? A foto não é inteira, mas é a foto que estava no artigo, então é uma fonte importante para pensar essa questão. E aqui a gente chega aos pigmentos, né? Esse trabalho, né, de ciência dos pigmentos, da natureza, né, uma Naturwissenschaftlich, vai ser feita, como eu disse, a partir dos resquícios de pigmento que foram encontrados naquela obra. E vocês podem observar aqui a figura, né, de Marte, ou de Rômulo, ou de Enéas, ou de Augusto, a figura romana que está recebendo os estandartes. E aqui a figura do Parta. E basicamente 2 pigmentos foram encontrados ali, as 2 cores, né, o azul e o vermelho. Eu coloquei aquele título na apresentação, depois descobri que era o nome de um livro do PSG. Mas eu juro que eu pensei antes de ter essa informação, né? Eu não fui a primeira pessoa que tentou fazer uma brincadeira com o título do Stendhal, né? Mas, enfim, os 2 elementos são o azul egípcio e o cinábrio ou vermelhão. Um para fazer o azul, claro, e o outro para fazer o vermelho. Agora eu vou contar um pouco da circulação desses pigmentos e de como você consegue produzir uma história da arte que não seja simplesmente formal, ligada simplesmente aos aspectos visuais, estéticos. Pensar o mundo da arte romana e o mundo da arte do antigo como um todo em conexão a partir dessas materialidades e a partir da policromia, né? Aqui só colocando 2 exemplos, né, desses 2 pigmentos, também do livro da Skov-Müller. E aqui um pouco da reconstrução que o Paulo Oliveira vai escrever. Esse é o texto mais recente que ele tratou, dizendo, né, que qualquer reconstrução de policromia é uma espécie de work in progress, ou seja, você está sempre pensando, né, e vai estar sempre trabalhando. Aliás, isso vale para qualquer investigação científica, eu acho. É um bom conselho que ele deixa para a gente. E o que eu acho que eu mais gosto desse texto é quando ele fala sobre a couraça que o Augusto, de fato, envergava, que era uma couraça provavelmente de bronze, que não era utilizada em combates, né, seja pela decoração muito rica, seja pelo peso, você não vai lutar com aquilo, vai causar um certo desconforto, e que, portanto, o que a gente vê, e aqui eu acho que a parte mais interessante desse artigo que ele escreve com outros pesquisadores, é o que ele chama de uma raffigurazione di una raffigurazione, ou seja, que o que a gente tem lá é uma espécie de representação da representação. A cena em si é a redição do Parta, a representação primeira seria na couraça de bronze que o Augusto utilizava, e um terceiro nível, a representação do Prima Porta. Isso nos faz pensar como essa reconstrução cromática, o que ela reflete? Os trajes dos Partas em si, a coloração no bronze, no metal, ou a coloração no mármore. E a partir dessas dificuldades de reconstrução que a gente começa a pensar um pouco esses aspectos analíticos. E claro, a gente tem uma tradição na história da estética ocidental de observar as esculturas romanas e antigas como um todo como brancas, né? E alguns textos, eu coloquei aqui uma que é até relativamente recente, saiu no Washington Post de 2008, do que seria o Prima Porta com seus trajes nessa reconstrução, né? Um crossdresser tentando chamar um táxi. É uma declaração um pouco infeliz, né? Para dizer o mínimo. E vocês podem observar que há tentativas, aqui eu estou citando um livro da Sturgeon, recente, belíssimo, em que ela tenta associar um pouco dessa dificuldade do olhar ocidental de perceber essas esculturas como parte de um âmbito colorido muito mais complexo, desde a filosofia aristotélica, um raciocínio bastante complexo, que um binarismo aristotélico está presente, por exemplo, no De Anima, no Sobre a Alma, que vai separar, digamos, forma e conteúdo, e vai desmaterializar a arte, e vai separar a cor como parte componente do repertório, né, e desse patrimônio escultórico antigo. Ela vai estar uma citação aqui, né, a matéria, por sua vez, é potência, dynamis, ao passo que a forma, eidos, é a atualidade, a coisa em si, entelequia, né? Esse arcabouço vai ser recapturado, vai ser apropriado pela filosofia alemã do século XVIII, ela cita uma passagem do Herder, né? Form ist, ou seja, cor não é forma, ou seja, essa dificuldade de compreensão de uma parte componente fundamental da escultura antiga. Claro, o exemplo do Winckelmann é o mais lembrado, ele vai escrever um pouco antes do Herder, e que vai se apresentar um certo susto quando ele descobre a famosa Artemis de Pompeia e o seu sorriso e os seus traços de policromia um pouco mais contundentes. A ideia aqui da apresentação é um pouco perceber os limites dessa interpretação e perceber como a materialidade, como a cor são partes componentes da escultura antiga e como a partir dela a gente pode repensar essas relações de alteridade, né? Aí eu estou essencialmente contando um pouco dessa relação do mármore com a cor, né? Se você fazer escultura em mármore porque era mais barato do que fazer com bronze, se você fazer com o mármore porque é mais simples você teoricamente desbastar o mármore do que fazer a fundição do bronze. Mais interessante é pensar essa relação entre a cor branca
mármore, e os pigmentos e a policromia, como poderia ser uma tentativa de estabelecer um equilíbrio entre esses dois aspectos, mais brilhantes e mais foscos, e como, portanto, você não consegue desmaterializar uma escultura e pensá-la sem esse aspecto. E aqui a gente chega a esse mundo das cores romano, com uma citação do Plínio, né, da Naturalis Historia. Foi com apenas 4 cores que Apelles, Équion, Melâncio e Nicômaco, pintores muito afamados, executaram suas obras imortais, branco, amarelo, vermelho e preto. E, no entanto, uma única pintura dele já foi vendida pelo valor de tesouros de cidades inteiras. Mas, nos dias de hoje, quando o roxo é usado até para colorir paredes, e quando a Índia nos envia o lodo dos seus rios e o sangue corrompido de seus dragões e elefantes, não há mais nenhuma pintura de alta qualidade. Esse aqui é um trecho muito interessante, porque a gente consegue perceber, desde logo, essa relação típica da filosofia romana, né, e do pensamento romano entre a riqueza e o medo do excesso. Como essas cores, elas podem ser positivas, mas quando em excesso, elas representam uma espécie de perigo, de excesso, de opulência desnecessário. E numa leitura feita a contrapelo, um pouco Benjamin, aqui que foi feita por alguns autores, né, a Schneibler e a própria Steger, eu já citei, o fato de o Plínio apresentar isso mostra como essa presença da cor era muito constante na arte romana e como essa suposta leitura da sobriedade helenística provavelmente é uma construção pliniana mais para falar do seu próprio repertório do que para falar de um repertório, digamos, dos sucessores de Alexandre. E ele cita que esse sangue corrompido dos dragões e elefantes da Índia para aludir a uma árvore da qual você, com a seiva, fazia o pigmento vermelho. E, portanto, você tem uma associação muito clara entre a territorialidade e o pigmento, entre a cor e um referencial geográfico. E como você não pode, portanto, que é digamos, a hipótese desta fala, desmaterializar a escultura antiga e as relações de alteridade a partir das quais você pode estudá-la. Né? E aqui chegamos ao azul. Depois eu falo do vermelho. O fabrico do azul cerúleo foi instituído em Alexandria e, posteriormente, Vestório iniciou sua feitura em Putéolos, uma cidade marítima do Tirreno, a norte de Nápoles, na Campânia. Baía de Nápoles, né? Putéolos, belo nome para você colocar na sua certidão de nascimento. A natureza e o modo como foi descoberto são dignos da maior admiração. Tritura-se com efeito areia com flor de nitro, carbonato de sódio, tão sutilmente que fica como farinha. Salpica-se então com limalha de cobre raspado com grossas e mistura-se tudo, de modo que fique um conglomerado. Em seguida, fazem-se bolas com a ajuda das mãos e assim se comprimem para que sequem. Uma vez secas, colocam-se num pote cerâmico de barro e levam-se ao forno. Assim, à medida que o cobre e a areia se reforçam entre si, aquecendo completamente sobre a veemência do fogo, dando e recebendo os respectivos suores, abandonam as suas propriedades e, destituídas de suas forças pela intensidade do fogo, tornam-se uma cor azul cerúlea. E o Plínio também vai falar sobre isso. O Vitruvio escrevendo mais ou menos em 15, o Plínio escrevendo já em 79, quando ele morre na erupção do Vesúvio. Uma adição recente foi o azul vestoriano. Reparem que o nome do empreendedor romano assume uma tonalidade específica do azul, chamada em homenagem a Vestório, o inventor. É feito da parte mais fina do azul egípcio, né? E custa 100 denários. O azul putelo é empregado da mesma forma e também é chamado de ciano. Há pouco tempo, o azul indiano ou índio começou a ser importado, custando 7 denários. Os pintores usam para as linhas divisórias, ou seja, para separar a sombra da luz. Só aqui vocês podem ver uma história do Império Romano e da arte romana em trânsito, em movimento, a partir desses referenciais geográficos, e como a obtenção daqueles pigmentos para colorir uma escultura como Prima Porta reforça camadas de alteridade muito mais complexas, a meu ver, com, obviamente, todo o respeito a quem escreveu antes, que, de certa maneira, passou ao largo de uma historiografia mais tradicional desse tema. E aí você consegue fazer uma pequena história de cada um dos personagens que aparecem, né? O Vestório, um banqueiro romano, abonado, homem de negócios, correspondente de Cícero. Essa eu peguei de segunda mão, não achei nenhuma carta que ele tenha de fato trocado com o Cícero, mas é interessante observar como o azul tem uma tonalidade própria a partir daquela figura. E você consegue perceber, né, a partir de algumas citações, como essa materialidade, essa necessidade da mudança geográfica para a feitura do pigmento depois da tinta, conta muito sobre o Império Romano e como informa sobre um império em constante conexão. Porque essa fábrica foi feita na região da bacia de Nápoles, né? Por uma série de razões. O fato de haver um porto, isso facilita a troca de mercadorias, a troca de pessoas, a troca de material e de pessoal envolvido nesse processo. O fato de que a areia do rio Volturno que passava por lá tinha propriedades muito próximas ao que se encontrava em Alexandria, portanto, uma adaptação da feitura humana para um material. Você quebra aquela ideia de um artista genial ou de uma arte superior que vence todos os obstáculos impostos, e aqui você tem uma adaptação muito mais complexa do que isso.
E muitas vezes o Vestório é chamado de empreendedor romano, uma espécie de alguém que encontrou uma oportunidade, ou todos acharam uma crise, né, interessante, e que a sua oficina foi abandonada no século IV. E foi encontrado resquícios do azul egípcio, e de fato ele foi sintetizado por um químico, né, britânico em 1814, a partir de amostras encontradas em Pompeia, também dialogando um pouco com o que a gente conversou aqui antes, né? Segundo o Teofrasto, né, um pupilo do Aristóteles, ele assumiu o Liceu, o azul egípcio ele foi desenvolvido em Alexandria para substituir o lápis lazuli, ou seja, outro material de difícil obtenção que vinha lá do Afeganistão, na arte egípcia, muito presente, e você tem, portanto, um mundo que vai se conectando na antiguidade a partir dos materiais, desde o Afeganistão, desde a região da Báctria, até o Egito, até o Império Romano, até a Bacia de Nápoles, né? E foram encontrados outros locais de produção, né, Mênfis, no Egito, e outras cidades daí da região napolitana, que, portanto, conectam esse mundo e mostram que a história da arte unicamente formalista e de análise apenas estética, ela, claro, muito ofereceu a nossa disciplina, mas que pode ser repensada a partir desses parâmetros. E muito sobre isso você consegue repensar o quanto a representação da alteridade do Prima Porta e o quanto a necessidade de captar esses recursos humanos e materiais para a presença desses elementos na escultura é muito mais complexo. E aqui a gente vai passar para o vermelho agora, os últimos 15 minutos, 12 minutos da fala. O vermelho é mais legal, ou mais triste, por assim dizer. Também aqui com o Vitrúvio. Começarei agora a expor as características do cinabro, né, o mínio. Conta-se que foi encontrado pela primeira vez nos campos dos Silbianos em Éfeso, portanto já é uma conexão da Ásia Menor, da região da atual Turquia, com a arte romana. A sua substância e a sua natureza causam maior admiração. Até se chegar por vários processos ao cinabro, explora-se o que pode chamar um torrão, que é um veio, como acontece com o ferro, embora com uma cor um tanto mais avermelhada, tendo em volta de si um pó rubro. Ao extraí-lo, emite abundantes lágrimas de prata viva, depois quando eu contar para vocês o que é isso, vai produzir talvez um certo desconforto, sobre o golpe das ferramentas, lágrimas essas que são logo recolhidas pelos escavadores, né? E que é uma citação um pouco mais longa do Plínio, mas acho que vale a pena pelos elementos que ela traz. O mínio ou cinabro também é encontrado em minas de prata, é de grande importância para os pigmentos atualmente, e também na antiguidade. Interessante como a antiguidade, para o Plínio, é uma antiguidade diferente da nossa, né? Não só tinha mais alta importância, mas até mesmo associações sagradas entre os romanos, né? Verrio, que é um gramático da época de Augusto, apresenta uma lista de escritores de autoridade inquestionável que dizem que, em feriados, era costume colorir o rosto da própria escultura de Júpiter com o cinabro, mesmo o cinabro que vai colorir o Augusto de Prima Porta e a presença do Parta. Em feriados, era costume colorir o rosto da própria estátua do Júpiter com cinabro, assim como os corpos das pessoas que participavam de uma procissão triunfal. E que Camilo, famoso político, general romano do século IV, foi assim colorido em seu triunfo. E que, sob o mesmo ritual, era usado, mesmo na sua época, adicionar cinabro aos ungentos usados em banquetes em honra de um triunfo. E de que os primeiros deveres dos censores era firmar um contrato para pintar Júpiter com cinabro. Reparem que dá para fazer até um rascunho de história social a partir disso, que aliás é o tema com o qual eu vou encerrar esta fala daqui a 10 minutos aproximadamente. Por minha parte, né, do Plínio, não consigo explicar a origem desse costume, embora atualmente se sabe que o pigmento em questão é muito procurado pelas nações da Etiópia, ou seja, mais um ponto a se colocar, cujos chefes se pintam completamente com ele e cujas estátuas dos deuses são dessa cor. Por isso, investigamos todos os fatos a respeito com mais cuidado. Teofrasto afirma que o cinabro foi descoberto por um ateniense chamado Cálias, 90 anos antes do arconato de Praxíbulo em Atenas. Essa data corresponde ao ano de 349 da nossa cidade, ou seja, 405 a.C., e Cálias esperava que o ouro pudesse ser extraído por meio da queima de areia vermelha encontrada nas minas de prata. Que essa foi do cinabro, embora o cinabro já tivesse sendo encontrado naquela época na Espanha, mas de um outro tipo duro arenoso. Guarda a informação da Espanha, é lá que a gente vai daqui a pouco. Antigamente, o cinabro, sangue de dragão, era usado para pintar os quadros que ainda hoje são chamados monocromáticos, mais uma referência à Índia, por assim dizer. O cinabro de Éfeso também era usado na pintura. Voltamos a um espaço sobre o qual já falamos. Mas esse uso foi abandonado porque as pinturas nessa cor eram muito difíceis de preservar. Reparem um outro aspecto importante. Além disso, ambas as cores eram consideradas excessivamente fortes. Consequentemente, os pintores passaram a usar ocre vermelho e o ocre sintético, pigmentos sobre os quais falarei no local apropriado, ou seja, mais para frente o texto dele. O cinabro é adulterado. Isso é interessante, não é só com gasolina que a gente faz hoje. Reparem que já na antiguidade o valor das substâncias e dos pigmentos era tamanho que você tinha falsificadores, né? Com sangue de cabra ou com bagas de amora silvestre trituradas. Interessante. O preço do cinabro genuíno é de 50 sestércios, né?
Então vamos começar a contar um pouco da história desse pigmento a partir do que Plínio e Vitrúvio nos informam. O cinabro é um material com tonalidade escarlate, vermelho, alaranjada, saturado e brilhante, com alto teor de mercúrio, que você detecta com raio-x. Ele é extraído sobretudo na Espanha. Aliás, prata viva é mercúrio. E mercúrio não faz muito bem para a saúde, né? É uma discussão no OMS se é cancerígeno ou não, mas aqui você já consegue perceber como essa fascinação das cores, essa fascinação pelos pigmentos, essa tentativa de construir uma escultura que apresenta os partas em vermelho, incorreu, em última instância, na exploração de pessoas e na contaminação com um elemento que não é muito saudável. O Plínio foi procurador na Espanha, ou seja, quando ele fala da Espanha, ele fala com autoridade, né? Aí um pouco da história desse termo, né? Minium, derivada do minion, citado pelos Córides, né? O Isidoro de Sevilha vai dizer que o rio Minho, hoje na Espanha, deve o seu nome a esse pigmento, a esse nome do cinábrio, e você tem, portanto, uma dinâmica de mercado que acontece em Roma, de você começar a extrair esse pigmento vermelho de outras regiões, de Éfeso ou do Oceano Índico, para tentar trazê-lo mais próximo, né, para a Espanha, para você conseguir exportar pelo porto de Sevilha, para depois levá-lo para Roma. E você tem até umas fontes, isso aqui é helenístico, de Corinto, mas é citada pela Becker, né, uma quitra, que vai justamente ter uma inscrição que diz, né, que a sua capacidade equivale a 30 minas de cinábrio, para mostrar que quando você exporta aquilo não é para ser perdido. Se chegou com 29 ou com 28, é para brigar com alguém. E, portanto, como a riqueza desse material pode ser oferida também por outras fontes, inclusive porque elas eram transportadas, né, do ponto de vista da cerâmica. E o Vitrúvio vai dizer um pouco sobre essa mina na Espanha, que é o tema último desta fala. As oficinas que existiam nas minas de Éfeso agora foram trazidas para Roma. Essa dinâmica, como eu falei, né, de o império se relacionar com suas províncias de maneira complexa, na dependência das substâncias e das tonalidades que se quer empregar na arte. Uma vez que esse gênero de filões foi descoberto posteriormente nas regiões da Espanha. Dessas minas, os torrões são transportados para Roma sob o controle dos publicanos, ou seja, quem cobrava imposto. As referidas oficinas estão situadas entre o Templo de Flora e o Quiriano, ou seja, na colina Quirinal, em Roma, você tem ali um refino desses elementos, né? O cinábrio, né, um sulfeto de mercúrio, parabéns para você que passou no vestibular e não se esqueceu do que aprendeu em química, era extraído de uma região das minas de hoje são Almaden, né? E depois partiam para o Porto Sevilha e depois zarpavam para a Itália. E aqui eu cito o último artigo, bem recente, veja, foi publicado ano passado, do Leonardo Garcia San Juan, que é um historiador, arqueólogo, lida com pré-história, muito reputado em Sevilha, que ele vai falar um pouco da dinâmica da exploração dessa mina em Roma, de como você consegue reconstruir até um pouco uma história social, uma história das pessoas que eram subjugadas, eram forçadas a trabalhar num espaço um pouco insalubre, né? E o artigo ele abre com essa citação muito lapidar, mais intenso e prolongado caso de o mercúrio documentado na história humana. Almaden significa a mina em árabe, aliás, já diz muito sobre os contatos que depois a Península Ibérica vai ter com outras culturas. Foi tombado pela Unesco 13 anos atrás, né? E a presença humana no local é documentada desde o quarto milênio. E a partir de amostras de ossos, né, como local de enterramento você tem esse tipo de fonte para trabalhar, os ossos revelaram, né, níveis detectados de mercúrio de 10 a 1000 vezes superiores aos dos humanos ditos saudáveis no dia de hoje. E também isso foi feito com outros tipos, né, ossos de animais, também com selos cilíndricos, ou seja, a gente tem aqui uma exploração do homem pelo homem. E como essa relação material e da cor da antiguidade pode ser utilizada para contar uma nova história da arte antiga, uma nova história desse repertório já fartamente estudado, como é o caso do Prima Porta. E aqui eu trago uma tabela para tentar trazer quanto custaria hoje o cinábrio e o azul egípcio. Aqui eu tive uma certa dificuldade, porque eram 3 regras de 3. Aí eu precisei contar com a ajuda do nosso queridíssimo amigo engenheiro Cardoso, que fez as contas com muita propriedade. Aparentemente eu montei certo, mas errei a conta, então talvez eu ganhe meio ponto. Mas o interessante é perceber, né? Isso aqui é uma fonte posterior, é do Hérito Diocleciano, que é de 301, né? Depois de Cristo, uma grande crise romana em torno de inflação, ele tabelou os preços, e é uma fonte bem importante para pensar um pouco o valor desses materiais. Hoje em dia, pelos cálculos aqui apresentados pelo artigo e pela conta feita pelo meu amigo, o cinábrio hoje custaria R$31, quase 32 o grama, e o azul egípcio 9,35. Isso é mais caro que a prata. Assim, só para ter uma ideia de como a gente está falando de um aspecto importante desse ponto.
E aqui eu volto para o Prima Porta. Como tudo aquilo que a gente conversou logo do começo, da historiografia, da representação dos partas na arte romana, daquela ideia de alteridade muito unívoca, pode ser nuançada, pode ser temperada, pode ser matizada, para fazer uma referência à policromia e às cores que a gente está falando, a partir dessas novas informações. Como você pode perceber a presença do vermelho e do azul nessa escultura a partir não só de um desejo simplesmente estético, mas de uma necessidade de uma relação dialética que o material vai estabelecer com o artista e com os meios a partir dos quais você lançava a mão para fazer essa obra, né? E aqui uma última citação da Steger que eu gosto muito, que ela amarra muito bem essa questão, dizendo o seguinte: para produzir uma estátua de mármore pintada, que é o nosso caso, por exemplo, os artistas precisavam primeiro obter suas materialidades, seus materiais. E essa cadeia de suprimentos conectava muitas outras pessoas. É o que eu apresentei para vocês. Depois, a última coisa é um mapinha que eu coloquei para a gente observar um pouco dessas conexões dos pigmentos romanos e da arte romana. Trabalhadores, muitas vezes escravizados, ponto ao qual eu já aludi, extraíam as pedras também, né? Escultores frequentemente usavam mármore local, mas também importavam mármore de outros lugares por razões estéticas ou ideológicas. O mármore aqui é o mármore de Paros, mármore grego. Outros mármores eram utilizados, pavonadzeto, por exemplo, mármore frígio, que é, aliás, o assunto sobre o qual eu falei na jornada do ano passado. Então assistam ao vídeo que ficou no canal do IFIS se quiserem saber mais sobre isso. Diferentes mármores têm suas próprias cores distintas, e seu uso correspondia a cadeias de suprimentos e práticas de trabalhos distintas. O movimento de mármores de pedreiros locais e distantes até o local de construção ou oficina ativava redes de mineiros escravizados, comerciantes, transportadores, vendedores, arquivistas, tudo antes que o material chegasse à oficina. O mesmo vale para as cores, o mesmo vale para os pigmentos, que é o tema desta fala. O artista podia esculpir partes do mármore em pedaços, depois encaixar essas partes, usando grampos e pinos de metal, criando uma montagem ou colagem. Assemblage, né, em inglês, ou assemblage em francês, um termo muito usado, aliás, em arte contemporânea, cunhado em 1953 pelo Debuffo, se eu não me engano, para falar do cubismo, falar do Braque, para falar do Picasso, já está aqui. Como eu costumo dizer, o contemporâneo está sempre atrasado em relação ao clássico. Frase que eu quero que seja escrita na minha lápide. Fica aí a sugestão para vocês, se tiverem cuidado do meu funeral, já fica esse aspecto. A qual se associava acessórios metálicos, como armas, joias ou chapéus, produzidos por meio de diferentes técnicas, e nos quais também foram aplicados pigmentos misturados com um aglutinante. E aqui eu encerro com o nosso Império Romano, né, em conexão. Aqui, Roma, o local do Prima Porta, o local de descoberta do Prima Porta, o imperador, que é representado, a Baía de Nápoles, onde era trabalhado esses pigmentos, a mina em Almadén, na Espanha, que vinha, né, por meio aqui do Mediterrâneo até o local em que vai se encontrar, Alexandria, de onde veio o azul egípcio, que era a substituição do lápis lazuli, que vinha do Afeganistão. O mapa tinha que ser até mais longo, e até aqui, para a gente representar. Éfeso, onde também eram feitos esses pigmentos, vocês observaram. Aqui, Paros, a ilha grega, do qual o mármore era oriundo, para representar os partas. Aqui, né, Regnum Partorum, vocês podem observar nesse mapa da época do Augusto, esse mundo da arte romana em conexão a partir dos pigmentos, a partir da materialidade, a partir da policromia, a partir da cor. Então, o que eu tentei aqui apresentar para vocês foi mostrar como é possível fazer 43 minutos. Descontem o tempo ali que eu ficou para a tecnologia, vai dar os 40 que eu prometi. Se eu conseguir apresentar um pouco a ideia, né, central da hipótese aqui da fala, é mostrar como é possível fazer uma releitura da arte antiga, para além daqueles cânones muito formais, muito estéticos, ligados apenas ao aparato visual, para pensar esse mundo da materialidade, esse mundo da cor, sempre em circulação, como a representação, portanto, de um parta numa escultura romana é muito mais complexo, com todo respeito, a meu ver, daquelas figuras da historiografia. Você consegue pensar aquela escultura para além dos binarismos, para além de uma alteridade muito unívoca daquela questão. Eu acho que o mais interessante, o ponto final, é essa relação dialética entre o humano e o material, né? Entre essa atração que leva a pessoa, o artista, a colocar aquela cor na escultura, e como isso leva, no fim ao cabo, à exploração de pessoas que foram obrigadas a trabalhar em regime provavelmente de escravidão, explorando uma mina expostas a quantidades insalubres de mercúrio, né? Eu acho que isso ajuda, de certa maneira, a repensar a arte antiga e repensar o mundo antigo como um espaço que não é apenas de exploração, não é apenas de elitismo, não é apenas
de erudição vazia. É um espaço para se pensar a condição social das pessoas, lição, aliás, com a qual aprendi com o meu orientador lá nos tempos de muito tempo atrás. Então a ideia é pensar um pouco essa conexão umbilical entre o ambiente e as pessoas, entre esse espaço de exploração, esse espaço de facilidade da cor, e pensar que a materialidade, ela não é só um suporte, ela é uma coisa em si. Então é isso. Muito obrigado a todos. Bom dia de novo, que ainda não adentramos à tarde. Com atraso inicial, mesmo assim, estamos no horário. Primeiro eu queria dizer que as duas apresentações são inspiradoras. Eu acho que elas tratam de aspectos diferentes da história da arte, mas que têm diversos pontos em comum. E é com isso que eu vou começar. Eu acho que a primeira questão que eu vou dizer é o aspecto metodológico, porque a professora Eveline Azevedo, ela nos anunciava já uma interrogação. O ponto de interrogação no título já nos levava a um questionamento. Eu acho que isso é fundamental porque me lembra aqui aquela frase famosa do Karl Marx, já que você citou aí os trabalhos, né, o trabalhador, o sofrimento, e eu sei que muitos aqui na plateia conhecem o Karl Marx, e vão se lembrar de uma frase dele, que é sobre de omnibus dubitandum, que não significa vamos pegar o ônibus, significa que devemos duvidar de tudo. E então a professora, ela inicia, a Eveline, justamente com uma questão metodológica de fundo, que é como nós classificamos as coisas. Então, ela nos apresenta uma análise de um acervo, que eu acho que é fundamental nós sempre valorizarmos os acervos, e nesse aspecto nós sabemos que boa parte das descobertas arqueológicas, elas são deixadas na reserva técnica, e mesmo quando são expostas, muitas vezes não são estudadas, não são publicadas em forma de catálogo. Então, significa que existe um material imenso aí para que possa ser estudado por todos nós, por todos os que puderem, todos os que se entusiasmarem. E isso ela apresentou de maneira muito original, justamente com o acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Porque esse acervo, ele foi constituído em diferentes momentos, ela nos apresentou isso. A documentação nem sempre é muito exaustiva, era muito exaustiva quando já foi feito, né? Também nem tudo sobrou, porque inclusive o museu depois foi destruído pelo fogo. Mas naquela sala que ela nos apresentou aqui, quando eu trabalhei lá no Museu Nacional, na exposição anterior a essa que ela mencionou, porque essa exposição ela bem disse que foi feita já muito mais recentemente, mas na década de 80, quando eu trabalhei lá, eu também tive a oportunidade de estudar aquelas ânforas, algumas daquelas ânforas que ela mostrou, outras foram colocadas no depósito, portanto, justamente mostrando isso. Mas o fato é que essas ânforas e outro material que veio da Itália, ele contava com pouca documentação. Isso ficou bem claro na apresentação dela, quer dizer, a documentação de origem, proveniência exata de onde vem o material, ela não é clara e, portanto, exigiria estudo.
E eu acho que aí é que entra uma questão metodológica de fundo, que é o questionamento que também o Tiago faz com relação às interpretações que se tem. Muitas vezes as interpretações elas são fundadas na historiografia. A historiografia ela segue muito as circunstâncias, não só da pesquisa em si, circunstâncias, digamos, historiográficas, acadêmicas, da literatura, mas também as circunstâncias políticas, sociais, históricas do momento. Então, isso significa que a interpretação ela muda também em consonância com as circunstâncias que o investigador, pelas quais o investigador passa, e o mundo também passa. Então, esse eu acho que é uma questão metodológica geral, que as duas apresentações partem, ou apresentam, discutem, e que pode inspirar a todos vocês que estão aqui, ou que estão nos ouvindo, estão nos assistindo à distância, pelo fato de que justamente nós devemos sempre estar atrás justamente da análise. E no caso da proposta da professora Evelina Azevedo, ela mostra muito bem, fala muito bem, menciona muito bem que o acervo do Museu Nacional, ele tinha nesse acervo uma parte substancial de Pompeia, mas tinha uma outra parte substancial da Etrúria, inclusive os vasos de Búcaro, que ela mencionou. Inclusive, esses vasos de Búcaro foram estudados aqui no Brasil mesmo pelo saudoso professor Guarinello, justamente sobre a cerâmica de Búcaro. De tal maneira que a proposta da professora a respeito da possível origem etrusca daqueles objetos fálicos, ela é uma proposta original e que, naturalmente, tem a ver um pouco também com essa noção de que nós não devemos simplesmente seguir o mais óbvio. Como ela disse, o mais óbvio é o material predominante era material pompeiano. Em Pompeia existem muitos objetos fálicos, então os objetos seriam de Pompeia. Então, acho que esse é um ponto. E depois também, uma coisa que ela observa é o caráter de alguns objetos ali que com o potencial de serem ex-votos, né? E que, portanto, fogem um pouco da categoria de amuletos. Bom, no caso da apresentação, a parte dessa questão metodológica geral, acho que também é outro ponto em comum entre as duas falas, nesse último mapa que o Tiago nos apresentou, mostrando as conexões. E a professora Eveline havia também tratado de conexões, não só conexões na antiguidade, porque seguramente essas conexões, seja em Pompeia, seja na Etrúria, elas estão subentendidas, né? Mas a sua apropriação moderna, porque no Museu Nacional do Rio de Janeiro que essas peças tiveram uma segunda vida, né? A vida vindo enquanto objeto de museu, ou objeto de coleção particular, também, porque, em certo sentido, há uma flutuação entre particular e público aí, ainda mais no caso de família real, né? E também nos lembra ao fato de que outros acervos brasileiros clássicos também têm essa porosidade entre privado e público, como é o caso do acervo do MAI, né? Mas não só, outros acervos que estão nesse meio termo aí. Ou, inclusive, na trânsito, né? Por exemplo, que eu acho que é interessante dar é o acervo do Museu do Banco Santos, que quando ele existia, o Banco Santos existia
E ele tinha um grande acervo que compreendia tudo, não só clássico, mas compreendia também material clássico. E quando da falência do banco, esse material todo foi armazenado, sofreu uma série de problemas, mas no final das contas, o acervo arqueológico depois foi para o MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Então, novamente, mostrando essa privado e público, né? E também aí no caso, nesse caso do acervo do Banco Santos, é interessante a ligação aqui com a Unicamp, porque não só o antigo professor do departamento, Leandro Carnal, era o responsável por esse acervo, pela compra desse acervo, como outros professores do departamento participaram também da catalogação. Entre eles o José Alves, eu mesmo, e outros professores também. De qualquer maneira, para concluir, eu acho que essas duas palestras, elas acho que tem uma mensagem geral, que é essa mensagem de crítica, uma visão crítica. Não simplesmente se aceitar o que nos foi legado, mas sempre propor novas interpretações e novas abordagens. Então, esses são, assim, breves comentários que eu pude fazer, eu anotei aqui, porque eu sou do tipo que escrevo ainda, é que nem você, exatamente, que nem você. Eu olhei as suas notas, as notas do Tiago, e já vi que ele ia citar lá transformar os vinhos novos em odres velhos, né? Bom, então, de qualquer maneira, muito obrigado, gostei muito dessa atividade, parabéns, abre em grande estilo essa segunda jornada. Agora, mas antes, os comentários, mas abrir para que vocês perguntem, aproveitar os dois professores, ou mesmo comentem. Temos aqui como fazer isso por mais alguns minutinhos. A única coisa é que a pessoa, por favor, venha para frente e use o microfone porque está sendo transmitido. Vou aparecer Fale o seu nome, para ficar eternizado. Eu sou Fabrício, sou aluno da graduação aqui, e eu queria, se possível, que a professora comentasse um pouco como essa escavação de 88 e 89, ela se relaciona com toda a questão do acervo do Museu Nacional, com a proclamação da República, se tem alguma controvérsia em relação a isso, se é uma documentação delicada para essa nova república surgindo, como fica essa memória? Obrigado. Obrigada. Acho que vamos ver se tem mais alguma pergunta antes da resposta, porque a gente já faz só uma sequência, né? Ninguém? Não? Então... Bom. Aqui? Bom dia, meu nome é Larissa, sou aluna aqui da Unicamp também, né, no mestrado, finalizando. Gostaria de comentar que as duas apresentações foram, assim, impecáveis. E tenho uma curiosidade, uma pergunta, mas é uma curiosidade para o Tiago, sobre, assim, você chegou a pensar ou chegou a explorar alguns outros pigmentos ou você só ficou nesses dois? Obrigada. Acho que podemos passar para a professora Eveline e depois você responde, Tiago. Bom, eu queria começar dizendo que a questão para estudar o museu, como o professor Funari estava dizendo, é que eu acho que, além de tudo, vai muito para aqueles que, além de tudo, tenham nervos de aço
para brigar com os funcionários do museu, porque, para quem está habituado a me ver falar, sabe que eu não posso perder uma oportunidade de dizer que há muitos anos eu tenho pedido ao Museu Nacional para acessar não só o que sobrou da coleção, como acessar o inventário que tinha da coleção, e eles não abrem, não deixam eu acessar o material, porque uma coisa, por exemplo, e que não deu tempo de falar, é que a gente sabe que tem pelo menos um vaso, eu tenho certeza, que tem a etiqueta do Museu de Nápoles e bate com a lista. Então, imagina, eu queria saber, né, dos outros, inclusive porque depois de todo esse tempo trabalhando com isso, já são quase 10 anos, né, nesse karma, que eu ia dizer, inclusive, não sei se o Luiz já está aí, mas se não fica gravado para ele ver, que o Luiz me amaldiçoou com essa história de vai lá estudar a coleção do museu e tá aí, estou aí pagando esse pecado até hoje. E queria perguntar para o Funari se ele tem as fotos. Você tem as fotos, Funari? Porque a Raiga não tem as fotos de 77, inclusive, ou de 77, ou de 88, já não me lembro qual era o ano. E aí eu ainda perguntei, professora, se ela não lembra? Ela falou, não, minha filha, não lembro. Obviamente. Enfim, porque eu estava atrás, porque até 88, a gente sabe que tinham 8 afrescos, né, da coleção. E aí, depois disso, os outros somem 3, né? Então, a gente tinha 4 na exposição, e mais um que some, que depois que foi descoberto, depois de 2006, depois do catálogo da Beleza Revelada. Sobre a questão da campanha de 88 e 89, a questão não é um problema de documentação, quer dizer, não é um problema de documentação, não é um problema, digamos, de a gente saber o que aconteceu, assim, a gente sabe que as peças, na verdade, em 88 e 89 tem a campanha, as peças ficavam armazenadas em Roma, num apartamento que tinha ali, e aí, quando se dá a República, o então diretor do Museu Etnográfico de Roma, né, que depois vira Museu Pigorini, e hoje em dia é o Museu Deleste Viltar, pede para o Dom Pedro II essas peças, já que assim, já chutaram você de lá do Império mesmo, por que não doar essas peças para a Itália, que são tão importantes? E o Dom Pedro II diz que não, que né, assim como os outros materiais que ele já tinha deixado para o Brasil, ele queria que também o material daquelas campanhas fosse para o Museu Nacional. O que acontece é que, tudo bem, a Itália continua empurrando a remessa dessas peças, e em 91, quando Dom Pedro morre, aí tem uma nova partilha dos bens, e esse acervo acaba ficando para os herdeiros da Leopoldina. Isso é uma coisa que eu ainda não sei explicar. Eu tenho já, né, o inventário, digamos assim, das peças, mas a gente não sabe ainda por que são os herdeiros da Leopoldina que respondem por esse material, já que a Isabel estava viva ainda. Tá? Não sei se todo mundo está acompanhando, né, do que eu estou dizendo, né? Então a gente está Dom Pedro II, depois a gente tem eles são exilados, saem do Brasil, vão em direção a Portugal, chegam no Porto no dia 8 de dezembro, 28 de dezembro a Teresa Cristina morre, depois o Dom Pedro sobrevive a ela mais 2 anos e só morre em 91, e aí depois de 91 é que a gente tem cerca de 92, mais ou menos, o Pigorini pedindo. E aí o Pigorini insistindo com essas peças. O que acontece, além de tudo, é que o Pigorini, apesar de falar da importância dessas peças, pega essas peças e troca com outros museus, o que faz com que a dispersão delas se dê mais ou menos ali no norte da Itália. Então, a gente vai ter algumas peças no museu, se eu não me engano, Vaticano, no próprio Museu Etrusco, Vila Giulia, Módena e Florença. Então, não estou em erro, mas basicamente nesses museus a gente tem uma peça que vai parar no Louvre, e tem um mosaico que permanece no Château-d'Œx, que é onde eles vão morar depois do exílio. Então, a gente sabe basicamente algumas coisas nesse sentido. O que está sendo agora recentemente estudado por uma professora com quem eu colaboro em Roma já há algum tempo é exatamente a documentação relativa à escavação.
Então, já tem alguns estudos relativos à escavação em si, para a gente poder ter, de fato, uma resposta, digamos, à quantidade de objetos que foram encontrados. Em relação à memória da imperatriz e do imperador, o que acontece é que, de fato, a primeira digamos, iniciativa do governo republicano é transformar o palácio em museu, numa tentativa de apagamento dessa memória, no momento em que a população não podia ser mais monarquista, né, visto que a abolição da escravatura tinha se dado há pouquíssimo tempo, e o que acontece é que a população, mesmo assim, sofre enormemente a perda dos ex-imperadores. Então, mesmo em relação a isso, ainda existia um sentimento muito monarquista no Brasil. Enfim, tudo isso um pouco para correr com essa, né, isso só para eu explicar que, em linhas gerais, do que acontece, né, desse momento. O que a gente sabe, de fato, é que é isso, nada dessa campanha de 89 chega no Brasil. Isso é uma certeza que a gente tem. A professora fez uma questão, né? Eu dizer o seguinte: quando eu estive lá no museu, foi mais ou menos em 1982, quando eu era estagiário do Museu de Arqueologia da USP, e a Raiga Nursarian, que foi mencionada aqui, minha orientadora, que me encaminhou, né? E eu fui estudar as ânforas, só que o acesso que eu tive às ânforas era o acesso público. Elas estavam 9 ânforas colocadas numa parede, as 9 ânforas. Então, eu não tive acesso mais do que o de público. O que a professora perguntou da foto, eu tirei fotos, porque naquela época a gente precisava levar filme, máquina e tal. Eu tirei as fotos das ânforas, mas não do restante das salas, né? Da sala especificamente de clássicas. Então, eu tenho as fotos das ânforas. Mais do que isso, eu fiz o desenho das ânforas também, e eu notei que havia inscrições nas ânforas, mas eu não tive acesso, porque as ânforas estavam lá, não pude tirá-las do lugar. Como a professora disse, nem sempre o acesso é facultado. Bom, e esse material todo não está mais comigo, porque eu doei tudo para a Unifesp, mas está disponível no acervo da Unifesp. Mas professora, eu só fotografei foi as ânforas. Mas, de qualquer maneira, isso também demonstra a questão de... A gente está falando a dificuldade de se utilizar, de se estudar acervos, né? No geral e, em particular, aqui no nosso país, né? Mas, olha, muito obrigado. Eu queria passar, então, para o Tiago para concluir. Obrigado, professor Funari. Eu gostaria só de agradecer de novo a professora Eveline, porque ela se dispôs a apresentar aqui, mesmo estando, em período de licença, e 2, fora do país, portanto, com outro fuso horário. Então, muitos agradecimentos a ela também pela apresentação brilhante, mostrando como se pode estudar a arte antiga, não só a partir dos objetos em si, mas, claro, com eles, mas também a partir de acervos, de trocas epistolares, a partir da pesquisa em espaços museológicos. Acho que é um aspecto muito interessante também nesse aspecto. Então, muito obrigado mais uma vez. Com relação à pergunta da Larissa, eu não mexi muito em outros pigmentos além dos 2 que compunham, mas seria muito interessante, numa outra oportunidade, também usar o mesmo procedimento metodológico para estudar o mármore de Paros, para observar como a gente consegue ter um outro espaço do Império, e aí a Grécia é muito importante pelo aspecto simbólico da relação entre Grécia e Roma, que, aliás, é o tema sobre o qual o professor Luiz Marques vai falar à tarde, também nesse aspecto. Vai ficar Le Rouge, Le Bleu, Le Blanc, né? Achei que ia ficar um pouco extenso demais, mas uma próxima oportunidade eu posso estender a apresentação também para esse ponto. Beleza? Podemos encerrar? Então, mais uma vez, muito obrigado ao professor Funari, ao professor Eveline, a todos vocês. Obrigado. E voltamos às 2 da tarde, o professor Cássio Fernandes, que já está aqui conosco, já chegou. Depois a professora Kátia Poser, que vai apresentar virtualmente, e o professor Luiz Marques, que vai encerrar. Muito obrigado, até daqui a quase 2 horas. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Olha, todos os intempéries deu certo. Nossa.